Bom, pessoal, continuando, essa é a segunda parte, onde eu falo sobre, no primeiro vídeo eu falei sobre as ondas, expliquei um pouquinho, bem resumidamente, porque é uma pauta bem longa. Quero fazer vídeos mais rápidos para que vocês possam ter uma introdução a alguns assuntos que são muito interessantes e que fazem parte do mundo mineral e que fazem parte do mundo da simbologia e que fazem parte da parte alquímica das coisas, da científica das coisas. Eu acho muito interessante trazer essas pautas aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre o nosso universo. Eu estava falando sobre as ondas e como elas atuam no nosso universo, como elas se demonstram. Legal. Vou falar nesse vídeo sobre a influência das ondas eletromagnéticas dentro do estudo de cymatics, né, que a gente estudou, revisando. As ondas, as frequências se manifestam em ondas. Essas ondas se entram em contato com as partículas do material, que ele pode ser de nível atômico, ou ele pode ser a água, por exemplo, uma matéria-prima, a água. E no caso da água, dentro do estudo de cymatics, quando uma onda interfere fisicamente na água, ela cria um padrão. Agora eu vou entrar na água. Qual o elemento que a gente mais consome todo dia que é vital para a nossa saúde? Qual? Na verdade, todos. Nós somos compostos de 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Se você for pensar bem, nós consumimos todas essas energias de alguma maneira ou outra ao longo do nosso dia. Elas se manifestam de todas as energias. Além do e acima desses 4 elementos, existe o elemento que no judaísmo chamamos de Shem. Shem é o espírito, é a fagulha divina, é a alma, é a eletricidade que habita o corpo material e se manifesta gerando esse fluxo, essa energia, essa vida que nos faz estar aqui. Quando não há mais a energia, essa eletricidade habitando esse corpo, ele se desvanece, o sistema ele quebra e a gente morre, desencarna. Ok, legal. Voltando à água. O elemento que mais precisamos, que é vital para a nossa existência, se chama H2O. O H2O, ele contém, ou deveria conter, por que deveria conter? Um composto riquíssimo em sais minerais. Por que deveria conter? Porque a água que consumimos, vocês consomem, eu não consumo mais, que são águas de garrafas, marcas, águas água de garrafinha ou então de filtros, elas não possuem mais a qualidade de uma água mineral que saiu da fonte, obviamente. E essa água mineral que saiu da fonte, por que ela é tão rica, tão pura? Além dela ser uma água virgem, ao longo do seu percurso, ela tem um percurso suave, às vezes violento, mas sempre em curvas, que ela traça depois da fonte, ganhando mais volume com as chuvas, dentro de uma correnteza de um rio, por exemplo. Onde o rio contém o quê? Minerais, pedras, minerais, metais. E essa água ela vai passando por esse rio, vai entrando em contato com os minerais desse rio, e esse mineral vai sendo solto, pequenas partículas nessa água, enriquecendo a água com o quê? Sais minerais, e minerais vitais para a nossa saúde. Legal. O que acontece, pessoal, é que a nossa água hoje em dia, a água que vocês tomam, dos filtros que vocês tomam, a água que chega na nossa casa, que até chega na nossa casa, que passa pelo nosso filtro, ela está totalmente contaminada. E o pior não é isso. Além de estar contaminada, as moléculas da água são extremamente voláteis. O que é isso? Nós somos compostos de pequenas moléculas. Essas moléculas têm uma forma. No caso da água, a gente chama essas moléculas, a forma que elas têm, de cluster. O que é o cluster? Eu vou botar uma foto para vocês aqui de uma molécula cristalizada de um floco de neve, que é a água, cristalizado, porque ele está refrigerado, foi refrigerado para formar em cristais de gelo. E ele tem um padrão geométrico. O que acontece é que basicamente a água, tudo que ela
toca, tudo da mesma forma que ela tem a forma de um copo quando você enche um copinho, ou uma xícarazinha, ou um bowl de sopa, ou qualquer outra coisa que tenha uma forma, ela vai tomar a forma daquilo, mas molecularmente ela absorve a forma daquilo que ela está tocando e ela, por um momento, ela é aquilo que ela está tocando. Ou seja, não é muito interessante imaginar que quando você toma água, a água que você está tomando, ela vai se tornar você. Ela vai decodificar a sua energia, a sua vibração, as suas ondas, as moléculas que você emite, a sua forma, e ela vai se tornar você. Ela vai se tornar parte de você. Quando você toma banho, a água que está entrando em contato com você, ela está se tornando por milésimos de segundo você. Quando você bebe, quando você toca, quando você põe a sua mão num copo, você está emanando energia da sua mão, que tem uma emanação. A mão esquerda ela absorve energia, eu vou entrar em outra pauta. A mão direita doa energia. Então você sempre está em contato com a água, ou a água sempre está em contato com tudo, codificando e sendo codificada. O problema é que, ao longo desse caminho, das tubulações em que a nossa água vem, existem muitas curvas íngremes, curvas repentinas, muita pressão, muita violência, porque a pressão é que traz a nossa água para cá. E aliás, além disso, a água é tratada com flúor, com cloro, que na verdade são elementos que foram colocados na nossa água, que dizem que é para fazer bem para o nosso dente e tudo mais. Mas a gente sabe que também a água ela é tratada quimicamente para não destruir a tubulação e não corroer a tubulação que ela vem, né, não gerando mais manutenção para as prefeituras e etc. Mas, mesmo assim, a água que vem, ela vem toda poluída, ela vem com cloro, vem com flúor, vem desmineralizada, porque ela já foi tratada várias vezes, quimicamente. Ela contém resíduos ainda das vezes que ela foi usada antes de ser tratada. Se vocês forem analisar a água que a gente toma hoje em dia, ela tem antibiótico, tem anti-inflamatório, tem remédio, tem resquício bacteriano, viral. Ela não é uma água pura. Dessa a importância de ter um bom filtro para poder tomar a sua água. Mas muitos dos filtros que você toma, ele não filtra da maneira adequada a água, muito menos cria aquele cluster que eu falei para vocês, que é a forma molecular da água. Então, quando você toma uma água de um filtro meia boca, que na verdade é meia boca mesmo, os filtros hoje em dia são raros, são os filtros bons, e existem alguns filtros bons que são um pouco mais caros, mas os filtros normais eles não fazem isso, né? E exigem uma manutenção contínua, troca de filtro e tudo mais. Mas eles não fazem um cluster. E o que você bebe é uma água distorcida. Além de estar contaminada, de não ter sido limpa, o pH não estar bom para o seu corpo absorver, não estar mineralizada porque ela já foi tratada várias vezes quimicamente, estar contaminada, conter metais pesados que vão para o teu corpo, depois tem que criar um protocolo sério para poder limpar isso do seu corpo, senão geram doenças gravíssimas como o câncer. A estrutura molecular da água que vem da rua, ela está totalmente desestabilizada, ela é como se ela estivesse morta. Inclusive, muitos estudos sugerem que a água, em geral, ela é um ser vivo. Por tomar essa forma, por ter uma consciência, por estar ligado uma coisa na outra, por ser tão volátil. Enfim. Então, eu estou falando da água porque a frequência e as vibrações executam uma influência total na nossa água. Total. Ao longo do caminho, por onde ela passa, como ela passa, por que metais ela passa, quais elementos químicos que ela tem influência, até chegar na nossa casa, até ter aquela distorção e como que ela é tratada, como ela é agrupada, como ela obtém o cluster. Aí eu vou ter que fazer outro vídeo para falar sobre isso. Mas a ideia de falar da água, até vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre Masaru Emoto. Masaru Emoto é um cientista que justamente estudou como as frequências, vibrações, as músicas, os sentimentos têm influência nas águas que as pessoas têm contato e que as pessoas tomam. Como os rios dos lugares têm uma forma,
As moléculas dos rios da água têm uma forma e têm um desenho. Muitas águas estão totalmente com as moléculas destruídas, outras águas estão mais uniformes, agrupadas. A água conta muito a história do lugar onde ela está. E nós, pessoal, somos feitos de água, como eu já disse. E a nossa água está tomando nossa forma, está se formatando, se materializando na nossa forma. E se você não tem cuidado com as energias nas quais você tem contato no seu dia a dia, como eu falei no vídeo passado, eu dei 2 exemplos de energias positivas e energias negativas. Influência eletromagnética, Wi-Fi, Bluetooth, antenas parabólicas, antenas de emissão de rádio, muita televisão que emite frequências também, rádio. Você está em constante manifestação e ataque de energias eletromagnéticas, que chamamos IMF. E você está sendo atacado e suas moléculas de água estão sendo agitadas, estão sendo distorcidas e pior, estão sendo programadas dentro daquilo que você tem o seu contato no dia a dia. Isso inclui o quê? Músicas que tem uma base musical, que muitas das vezes é uma base musical instaurada por um sistema, e muitas das bases das nossas músicas é de 440 Hz, que é uma frequência de baixa frequência, e que muitas coisas que nos programa a sentir depressão, ansiedade, síndrome do pânico, a viver num sistema denso e não elevado. Isso aí também é uma outra pauta para um outro vídeo. E se você não tem esse resgate, essa atenção de constantemente se equilibrar e regenerar as suas frequências, o contato que você tem com o seu meio ambiente, e ficar se isolando e agrupando essas frequências, isso vai atuar diretamente na sua vida e na sua saúde. Diretamente. E como é que a gente faz isso? Até eu desenvolvi uma técnica legal, porque principalmente em épocas de pandemia, não podia sair, tinha aquele medo, todo mundo não saía, quem pode sair, quem não pode, aquela dúvida, né? E que a gente, como é que fazer? E a gente perdeu muito do contato que a gente tinha com a natureza, que era uma coisa comum, você sair para o parque, botar o pé no chão, você abraçar uma árvore. Eu abraço árvores. Eu, entre aspas, passo essa vergonha, minha mulher olha assim, eu tô a árvore, tipo assim, aqui você vai abraçar uma árvore, vou abraçar uma árvore aqui, eu gosto de sentir as árvores e tudo mais. Mas eu desenvolvi uma estratégia que é você pegar uma bacia, essa bacia que todo mundo tem em casa, de lavar roupa, ou bacia de limpar legumes e tudo mais. E eu comprei turmalinas negras roladas, de boa qualidade, e coloquei essas turmalinas na bacia, onde eu colocava o meu pé, de uma maneira que eu teria a capacidade de tirar o excedente de energia de íons negativos que atacaram o meu corpo durante o dia com a conexão com eletrônicos, com Wi-Fi, com Bluetooth e com o mundo sintético que vivemos, e aterrar essas energias para um mineral, que é a turmalina negra, que possui benefícios incríveis. Eu vou falar depois só sobre ela, porque é um tema mais vasto, mas ela é composta dentro dos compostos de ferro, e é um mineral perfeito para aterramento. Então eu sentia que quando eu colocava o pé lá durante 20 minutos, 30 minutos, às vezes eu estava trabalhando sentado com o pé lá, eu tinha uma regeneração, um up, uma revitalização da minha energia eletromagnética, e que funcionava como um possível falar assim, tipo, 50% de substituto, porque nada substitui a natureza, mas tapava um buraco lá para uma regeneração eletromagnética, uma regeneração energética que atuava no meu corpo, na minha água, na minha energia, nas minhas frequências, como estou dizendo para vocês, de maneira contínua, me fazendo regenerar da maneira mais sutil, que é a vibracional, e criar essa materialização que a gente viu, que eu falei, Cymetics, né, no estudo de Cymetics, na minha matéria, no meu corpo, através da reverberação da energia eletromagnética.
Então nesse vídeo eu falei para vocês, pessoal, um pouco mais sobre a frequência, a atuação na matéria, no caso na água, como a água se compõe. Então no caso, para você ter uma qualidade de água, você tem que comprar um filtro bom, que tenha, além de tudo, a capacidade de filtragem, uma capacidade de você criar um cluster, que é reagrupamento, a água descansar, ela se formatar, ela respirar, para ela poder ser ingerida. Existem algumas técnicas que eu vou falar em outro vídeo, senão vai ficar longo demais. E agora, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês qual a influência das pedras e da simbologia, o que elas têm a ver com cimetics, o que elas têm a ver com ondas, o que elas têm a ver com a água e como essa simbologia e as pedras elas atuam no nosso dia, no nosso dia a dia. Eu já dei um spoiler aqui em relação às turmalinas negras, mas eu vou fazer um resumo mais detalhado no próximo vídeo. Vejo vocês até lá. Grande abraço e até mais.